ao podcast da Tuti. Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast da Tuti. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que vai numa linha diferente dos últimos que nós viemos conversando. Os últimos a gente aproveitou temas frequentes das dúvidas dos pais dentro do consultório para informar melhor vocês. Esse tema de hoje, a maioria dos pais que nos procuram não tem conhecimento sobre ele. Eu sou a Letícia. Oi, pessoal, eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre a ortopedia funcional dos maxilares. É um nome grande, um nome esquisito, mas calma que a gente vai explicar direitinho para vocês o que é, como funciona. Então, se você tem filho, neto, sobrinho, enfim, esse episódio vai ser muito legal sobre as informações que nós vamos passar para vocês, as orientações e dicas ao longo de todo o episódio que vão ajudar vocês a ampliar a visão dentro de casa e buscar o atendimento no momento certo para sua criança. Então, vamos começar pelo básico. Nós temos o desenvolvimento da face, do crânio, o posicionamento dos dentes, enfim. Todo mundo já ouviu falar de ortodontia, aparelho ortodôntico, mas o que seria essa ortopedia funcional dos maxilares? O objetivo da ortopedia funcional é avaliar esse crescimento ósseo, esse crescimento da face e o desenvolvimento das funções, assim, da respiração, da fala, da mastigação, do sono. Então, a ortopedia, ela não vai focar em posicionar dente torto. A ortopedia, ela vai dar um direcionamento para que esse dente venha, ela vai dar um direcionamento para que essa mordida fique encaixadinha e que aí sim a gente consiga restabelecer bem as funções, né? Então, às vezes a gente observa assim no consultório, aquela criança que tem o céu da boquinha mais fechado e tá com os dentinhos bem juntinhos. O que a gente vai fazer com a ortopedia? A gente vai focar em aumentar esse espaço para que a gente permita que esses dentes permanentes, eles venham. Para no futuro, de repente, a gente não tenha que extrair dente porque a gente não teve espaço para esses dentes permanentes se desenvolverem. Então, esse é o foco da ortopedia, não é alinhar. Uhum. Então, ela vai direcionar o crescimento equilibrado da arcada, dos ossos, enfim, ela tem uma visão não voltada somente para os dentes, porque a ortodontia, a gente sabe que ela é focada no alinhamento, movimento dentário, mas a ortopedia, ela já vai para uma linha diferente. Diferente. A gente tem que pensar assim, que enquanto a criança ela é bem pequenininha, a gente tem um rostinho como se fosse uma massinha de modelar, né? Então, a gente consegue perceber alterações de má oclusão, de desenvolvimento da face, da mordida dessa criança, e a gente consegue reposicionar essa massinha de modelar. Quando ela fica dura, que aí na fase adulta, quando troca todos os dentes, que já passou o pico de crescimento, a gente não consegue mais alinhar desse jeito. Daí sim, a gente não consegue movimentar. Daí a gente parte sim para corrigir só dentes, que daí seria posicionamento de dente, que seria a ortodontia, né? E se a gente focar nessa parte de início, da gente conseguir melhorar posicionamento da face, da mastigação, de todas as questões agora no início, a gente torna uma ortodontia no futuro mais simples. Porque daí sim, lá no futuro, a gente coloca um aparelho só para alinhar dentinho. A gente não se preocupa em corrigir, más oclusões, posicionamentos errados, assim, da arcada, da mordida da criança, do adulto. Muitos pais, no momento onde a gente avalia aquela criança pequena, que não realizou nenhuma troca de dente, ainda tá com todos os dentinhos descidos em boca, e que a gente avalia uma má oclusão, um crescimento desordenado ali, a mandíbula tá crescendo mais, a maxila tá crescendo menos, enfim. E aí é proposto que talvez nesse momento seja interessante colocar um aparelhinho que vai funcionar dessa forma. Os pais nos olham com uma cara de dúvida e do tipo, o que tu tá querendo conversar comigo sobre isso? O meu filho tem só 3, 4 anos. Sim.
E isso é um papel importante dentro da odontopediatria, que felizmente ao longo dos anos isso tem mudado bastante. Na nossa graduação a gente ouviu falar, mas muito pouco. Dentro da nossa especialização, isso já abrangeu. E ao longo desses últimos anos, tem se intensificado mais a fala sobre a ortopedia e todos os benefícios que vão trazer para essa criança e depois para esse adulto essa ação precoce e esse diagnóstico precoce de um problema que às vezes pode ser por uma função, né, hábitos, tipo sucção de dedo, de chupeta, como também pode ser algum fator hereditário. Sim. A família já vem com aquelas características e aí tu consegue, de uma forma precoce, intervir e entregar saúde para essa criança. Não, e esse é o papel importante do conjunto, assim, do odontopediatra com o ortodontista, ortopedia funcional, né? O odontopediatra, ele pega essa criança de início, ele já começa a observar esse desenvolvimento, né, de uma maloclusão e saber o exato momento de encaminhar esse paciente para a gente tratar. E essa resistência dos pais, né, que eles olham assim, ai, mas meu filho não trocou todos os dentes, que absurdo aquilo, né? Ele é tão pequeno, mas quantas coisas a gente pode melhorar na vida dessa criança? Se a gente atuar agora, nesse momento certo, na idade certa. E o que a gente vê muitos odontopediatras, ortopedistas, ortodontistas, que são profissionais que estudam há muitos anos sobre isso e são as nossas bases de estudo, direcionando para o dever do odontopediatra em identificar esse problema, alertar os pais e saber ou encaminhar ou às vezes saber tratar, porque muitos odontopediatras porque a ortopedia funcional, ela é uma linha dentro da ortodontia, mas é uma especialização à parte, né? Então, muitos ortodontistas já têm isso dentro da sua especialização, mas consegue se fazer, né, paralelo a isso, e entregar nossa obrigação, saber identificar, porque os pais, eu tenho uma criança, eu vou no pediatra e eu vou no odontopediatra. O odontopediatra, ele acaba sendo um clínico geral de criança, tem que saber todas as especialidades e todas as alterações que englobam o crescimento de uma criança, de um bebê e de uma criança. Claro. Então, a gente tem que saber identificar que ali está acontecendo um problema e que se for administrado, se for, né, colocado um aparelhinho, mesmo que seja um acompanhamento, você tem que informar os pais que aquilo ali está presente e que deve ser acompanhado e que possivelmente vai precisar intervir. Exatamente. É nossa responsabilidade. Nos últimos anos, com essa crescente em relação à ortopedia, tem muitos profissionais dessa área que falam sobre avaliar, inclusive, o bebê. No bebê, nós já conseguimos identificar uma série de problemas, ou possíveis problemas, pelo formato de arcada, pelo posicionamento do pescoço, né, o torcicolo congênito. A gente sabe que, indiretamente, se não tratado, ele pode interferir na oclusão, nos músculos da mastigação e, consequentemente, no posicionamento dos dentes. Inclusive, quando a gente faz a avaliação do bebê e a gente percebe que essa criança tem o freio lingual mais curtinho, essa língua, ela não vai ficar no posicionamento correto, que é lá em cima, lá no céu da boca. E uma das linhas de pesquisa é que o desenvolvimento dos ossos da face, da maxila acontece justamente por essa língua estar fazendo pressão e se acomodando certinho ali sobre o céu da boca. Exato. Então, se essa criança fica com a linguinha mais baixa, ele não vai desenvolver aquele céu da boca da maneira correta, e daí a gente pode ter a arcadinha mais fechada, o palato mais estreito, E aí, várias questões que a gente pode, né, já prever. O odontopediatra avaliou, já viu nesse bebê esse frênulo mais baixo, ele já consegue, ele já faz uma ortopedia ali já pequenininho, com uma intervenção cirúrgica, né? Então, isso não é só a amamentação que é vista naquele momento, já toda essa função que a língua desempenha, o posicionamento dela já... E essa parte da amamentação, do odontopediatra conseguir...
incentivar, mas também entender que nem todas as mães é possível realizar a amamentação, mas a própria amamentação, ela vai desenvolver melhor esse queixinho da criança, um posicionamento melhor e também supera, né, ajuda para que não tenha essa falta desse desenvolvimento aqui da parte do queixinho da criança, que é uma área de atuação depois que a gente pode melhorar, né, com a ortopedia funcional dos maxilares. Não sendo uma realidade ter o odontopediatra ainda numa família, né? Aquela criança, ela tá crescendo, aquela falsa, não dói, não é porque não tem problema, então não procura, vai procurar, né? Então, uma criança que não tem o acompanhamento com o odontopediatra, ela já não é mais um bebê, ela já é uma criança. O que os pais, né, que acompanham o nosso podcast, eles podem acender um sinalzinho de... Olha, atenção, vou procurar um odontopediatra. Quais características que podem ter nesse rostinho que faz os pais agora prestarem atenção e irem procurar um odontopediatra? A gente tem que pensar que a nossa boquinha é uma caixa de sapato. Então, tem a caixa e a tampa. Essa criança, quando ela morde, a gente precisa perceber que a tampa, ela tem que sobrepor a caixa. Então, uma das más oclusões que o pai pode olhar, assim, é quando acontece a mordida ao contrário, que a gente fala que é mordida cruzada. Quando a parte de baixo está cobrindo a parte de cima. Isso pode acontecer lá na região dos dentes de trás, como pode acontecer uma mordida cruzada anterior, né? Que é a criança que morde com o queixinho assim, né? Com a mordidinha mais pra frente. Então, isso já é um sinal de que precisa procurar um odontopediatra, né, alguém com uma especialidade em ortodontia, ortopedista funcional dos maxilares. Outra situação é a criança que tem a mordidinha mais aberta. Então, ela não consegue fechar aqui na parte anterior. Também é um sinal de alerta. Como a criança que tem o dentinho um pouquinho mais pra frente. Também a gente tem que avaliar. Esse crescimento, ele tem que ser proporcional, harmônico. Isso aí a gente já tem que ficar de olho. Assim como a gente percebe que aquela criança pequenininha, ela tem o dentinho assim, bem juntinho. Olha o céu da boca bem fechadinho. A gente já fica assim, observando. Será que ele vai ter espaço para vir esses dentes permanentes? Porque do contrário que a gente pensa, que a gente olha aquela criança bem pequenininha, com os dentes bem ralinhos, assim, né? Com os dentes bem ralinhos, a gente pensa, ai, que esquisito, né? E ao mesmo tempo a gente olha, ai, olha que bonitinha essa boquinha, que ele tem já o dente bem perfeitinho. Se o dente tá bem juntinho, talvez a gente tenha que pensar que não tenha posição para vir esses dentes permanentes. O olhar de sociedade adora esses dentinhos bem juntinhos. Mas o olhar não é o ideal. Odontopediatra, aqueles com os espacinhos, é aquele que... eu acho que ali eu vou conseguir acompanhar. Exato. Esses são sinais de alerta, assim, que os pais mesmo conseguem, e cuidadores, assim, avós, conseguem observar. Aí já acende um sinal de alerta que talvez seja o momento de realizar um acompanhamento. E aí, qual é a melhor maneira, assim, qual é a melhor idade de intervir? Cada maloclusão vai ter uma idade específica. Não idade de 5, 6 anos, não é assim. A gente olha pela idade do dente, assim, se a gente vai intervir com dente de leite, se a gente vai intervir quando tiver realizado as trocas, dentadura mista, ou se a gente pode deixar para intervir em dentadura permanente. Mas, a partir dos 5, 6 anos, a gente já pode começar a avaliar, iniciar o tratamento dessas maloclusões. Se essa criança já apresenta uma maloclusão ali com 5, 6 anos, ela já tem 80% da face dela completa. Desenvolvida. Essa maloclusão, ela não vai autocorrigir. Então, a gente já percebeu. Com o tempo, ou ela vai permanecer desse jeito, ou ela pode até agravar. Então, se a gente perceber nesse momento que ela tá com uma oclusão ali, com 5, 6 anos de idade, a gente já começa a pensar em intervir nesse momento. O que é conversado, mas tem ainda uma linha de profissionais que batem, não, espera trocar todos os dentes na dentadura permanente, depois, ortodontia fixa, a gente consegue resolver depois. Muitas vezes não consegue mais.
O que foi de base óssea, a ortodontia fixa não movimenta. Isso é muito importante a gente frisar. Por isso, a ortopedia vem para esse movimento de bases ósseas. E sem contar que existem casos, né? Dependendo o tipo de má oclusão ou de problema que a criança apresenta, que o uso de aparelho ortopédico na idade certa evita o uso de ortodontia fixa. Exatamente. Muitas vezes consegue organizar aquilo ali e reposicionar de uma forma que quando realizou todas as trocas, aquela criança, aquele adolescente, não precisa de ortodontia fixa. Tem casos assim, a criança ela tem uma mordidinha cruzada lá atrás. Resolvemos o problema da mordida cruzada. Ela se desenvolveu super bem. Ela tinha espaço para os dentes vir. Ela tava no que a gente, ortodontista, diz que é o classe 1, que é o encaixe ideal dos dentes. Ela nem precisou na fase adulta usar alguma coisa para nivelar e alinhar dentes. Então a gente consegue até impedir. E essa situação assim da mordida cruzada, a gente não consegue resolver na fase adulta. O máximo que a gente vai conseguir é fazer compensações. A gente vai movimentar o dente para tentar inclinar, para fazer, mas arrumar esse arco, deixar esse arco na posição certa, esse osso na posição certa, descruzar, isso a gente não faz na fase adulta. E existem mordidas cruzadas que com o passar do tempo, elas se tornam esqueléticas, então é um problema ósseo que não resolve e que só vai resolver com cirurgia. E aí a gente vai submeter esses adultos, né, a procedimentos mais complexos que a gente poderia ter resolvido, super invasivos, com uma recuperação lenta, na fase, né, que a gente podia ter resolvido na infância. E isso é informação, a gente está divulgando essas informações para que no futuro não precise se sujeitar a essas situações complexas, né? E essa parte de ortopedia funcional, ela serve para corrigir, claro, mas ela também ajuda na remoção de hábitos deletérios. Então, uma criança que faz uso de chupeta, que chupa dedo, que tem aquele posicionamento já errado de língua, com a língua bem projetada. Então, existem aparelhos específicos que vão auxiliar na remoção desse hábito. Exatamente. Existem aparelhos feitos pra gente remover o hábito da chupeta sem ser algo muito agressivo para a criança. Então, existe um aparelho chamado mamilo, que a gente coloca no céuzinho da boca, e aí tem um dispositivo que a criança continua fazendo aquela sucção. Então, ela vai abandonando o hábito sem precisar chupar a chupeta e ser algo tão agressivo para ela. Então, eu sou apaixonada, né? Eu acho que a gente pode fazer tantas coisas, a gente pode ajudar tanto no desenvolvimento da criança. E que isso é muito importante a gente falar, que não é posição de dente, não é só pensando em estética. Então, hoje a gente vê crianças com problemas de fala, porque a mordida tá aberta e daí não consegue falar os fonemas direito. Quando tava aprendendo a falar, aquela língua escapava, e aprendeu a falar errado. E daí depois precisa fazer muitas sessões de fono, e difícil, mordida aberta é muito difícil corrigir com os dentes permanentes. Tem muita recidiva, às vezes a gente consegue fechar ali com os dentes permanentes, logo vai lá e abre de novo. Então, fica constantemente usando aparelho para uma coisa que a gente poderia ter atuado um pouquinho antes. É importante também a gente lembrar que muitos desses casos, eles precisam ser multiprofissionais. Não é só o caso do odontopediatra que identifica, que vem com ortopedista funcional para atuar. Exatamente. No caso de uma mordida aberta por um respirador bucal. Né? Então, assim, ele precisa ter o atendimento toda da parte odontológica, mas precisa casar com o otorrino, porque senão é um caso que, depois de removido, teve alta, o paciente retorna com o mesmo problema, aí a família frustra, você frustra. Claro, foi o quê? Uma falha de diagnóstico, porque você viu o problema, mas não soube identificar da onde que veio a causa. Então, não tratou todos os fatores. Então, é muito importante a gente saber que, basicamente, tudo, dentro da odontopediatria mesmo, a gente trabalha multiprofissional. E é muito bom. Não só
2 odontopediatras trabalhando e perguntando o que tu acha, e aqui vamos ver esse exame juntas e vamos acompanhar, enfim, como os outros profissionais, a fono junto, a TO junto, o otorrino, todo esse grupo de profissionais que aí sim tu consegue entregar um diagnóstico correto e um tratamento que vai durar. Porque não adianta tu fingir que tá fazer sobre tratamentos, falhar nesse momento fingindo que tu tá ajudando. Tu tem que efetivamente ajudar aquela criança, aquela família. E a parte de ortopedia, ela precisa ser tratamentos efetivos e com uma curta duração. A gente não pode sujeitar essa criança com 5 anos intervenções que vão durar 1, 2, 3 vezes, 5 anos. Não, é uma coisa... Precisa 6 meses, 1 ano, 10 meses. É isso. E resolver aquela situação. Tem que ser objetivo. Não é testar tratamentos. Porque às vezes na ortodontia fixa, tu consegue... esse mês eu vou tentar jogar esse dente para um lado. Vamos tentar essa manobra aqui, essa dobra, enfim. Vamos colocar esse elástico. Né? Os ortodontistas têm esse tempo. Com a criança, tu não pode fazer isso. Tem que ser direto, algo... Até porque senão a família também não acompanha. Não acompanha. Você imagina, vai chegar uma hora que não vai existir colaboração. Dependendo do tipo do aparelho, que a gente precisa que a criança use, troque os elásticos, que faça... Vai chegar um momento que a criança não aguenta mais usar aquele aparelho. Porque no momento, como a gente sabe que é uma abordagem que tem um tempo determinado, não é tão longo, a gente lança a mão do quê? Toda a parte lúdica. Então, a criança vai precisar usar um aparelho. Os pais já olham com aquela cara assim, não sei se ele vai, não sei como é que vai ser em casa, não sei se vai, né, a resposta vai ser boa, ele vai ficar... Aí o que tu faz? Faz do personagem preferido, da cor que ele decidir, com brilho, com estrela, com glitter, a caixa decorada, do jogador de futebol que ele mais gosta, do time... Cria toda uma história junto, que felizmente os pacientes que a gente tem feito essa parte de ortopedia têm nos surpreendido de uma forma tão positiva que os próprios pais estão surpresos, gravam vídeos e mandam, né? Olha só, tipo, feliz, comendo, rindo, brincando, mostrando pra todo mundo, contando que é uma coisa muito legal, só eu tenho, é meu, ninguém mais tem igual daquela forma ali, assim. Então, é uma coisa que preocupa os pais, mas a gente tem, como odontopediatra, formas de trazer aquilo ali para também um universo legal, divertido, que envolve toda a odontopedia. Então, a gente consegue levar um tratamento desse de uma forma tranquila. Que, às vezes, um adulto, se precisar usar algum tipo de aparelho... É mais difícil. Vai ser um caos, vai ficar irritado, vai ficar desconfortável, reclamando o dia todo. Não vai chegar no trabalho mostrando pra todo mundo que tá. E por isso que a gente fala que essa idade também é muito boa. Porque a criança, ela se adapta muito bem. Se a gente precisar... Hoje, eu vejo por mim. O meu tratamento ortodôntico, quando eu usei aos 12 anos, eu tive uma resposta. E foi super tranquilo. Se hoje eu colocar o aparelho, coitado do meu ortodontista, porque com certeza não vai ser mais do mesmo jeito. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. O primeiro dia que vai reclamar, o primeiro dia vai ser desconfortável. Porque não é nem questão de dor, mas é questão... Vai ser difícil pra falar, vai ser difícil pra comer. É uma coisa nova, diferente dentro da boca. A gente entende que talvez o primeiro dia vai ser... Mas é questão de horas só. No outro dia eles já estão se alimentando da forma correta, já estão... A fala, a gente sabe que às vezes demora um pouco para se acostumar, porque, enfim, né, a babinha... que é para as pessoas entenderem, a maioria dos dispositivos, assim, eles estão coladinhos ali no céu da boca, e como a gente fala e a gente encosta a linguinha ali no céu da boca, a gente fala de um jeito. Aí, a partir do momento que a gente coloca uma base de acrílico ali em cima, a criança já e eles mesmo acham engraçado tá falando daquele jeito. Mas depois melhora. Mas é super importante, assim, a gente focar nisso, porque nessa parte que tu falou, assim, de multidisciplinaridade, né? Às vezes, a gente avalia, a criança tem uma mordida cruzada. Essa criança tem uma mordida cruzada e não tratada. Com certeza, o centro dela, ela vai compensar o resto do corpinho dela de alguma maneira.
Então, às vezes essa criança está indo para fisioterapia, tem um desalinhamento no ombro, tem uma escoliose, tem um desalinhamento do quadril, e aí estão tratando, e gente, ela tem uma mordida cruzada. Ela faz uma compensação. Hoje, existem dentistas em centros de treinamento de alto rendimento de esporte, não focado, que aquele atleta tem uma cárie ou precisa extrair um dente, tratamento de canal, para prevenir lesões, para olhar aquela boca do atleta. E é isso, a gente pode botar nas nossas crianças, né? Olhar para aquela criança e ver que ela tá com uma mordida cruzada e ela compensa e ele tá correndo demais e ele tá tendo lesão direto daquele lado. Por quê? Porque tá errado esse encaixe. A gente vê a própria Marinha Aeronáutica, enfim, tá na avaliação de quem passou, toda essa parte, claro, de lesões de cárie, enfim, mas a parte de oclusão. Eles têm que ter uma oclusão boa, porque tá tudo relacionado. A parte muscular de todos nós está relacionado. Então, eu tô muito tensa. A gente tá com apertamento, tem bruxismo, tem cefaleia, tem aquela sensação no ouvido esquisita. Porque tá tudo interligado. É um sistema muito complexo. O da criança não é diferente. Exato. É porque às vezes a gente esquece que a boca, a gente foca muito, né, na boca, nos dentes, e esquece que faz parte de todo um sistema. Assim como aquela criança que não dorme bem, aquela criança que ronca, que já passou por otorrino, já fez cirurgia, com o céu da boca muito estreito. O céu da boca estreito, ele rouba um espaço da cavidade nasal. Essa criança não respira bem. Respirar não passa, exatamente. Não passa, o ar não passa da mesma maneira. E aí, esse adulto hoje, que já fez várias vezes cirurgia e que não resolve e que ronca, com certeza foi uma criança que não respirou bem. Com certeza foi uma criança que também já apresentava problemas respiratórios lá. E hoje também na ortopedia a gente foca muito na parte de sono. A gente foca muito para saber se essa criança tá roncando, se essa criança dorme bem. Porque 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. E a criança que não dorme bem, a gente tem várias consequências. A criança não presta atenção na aula. Baixo rendimento. Essa criança, às vezes criança que tem terror noturno, a criança que tem escapes de xixi na cama, a criança não consegue ativar de maneira correta o hormônio do crescimento. E é porque a criança não tá dormindo bem. Não tem o sono profundo, não tem o sono reparador profundo, que eles falam. Exato. E aí tu olha, nunca foi... Além de ir pro otorrino, tem problema que a cavidade não tá correta, não tá dormindo bem. E a gente pode resolver isso agora na infância, gente. E às vezes na primeira avaliação chega aquela criança, não faz uso de chupeta, não teve nenhum hábito, aparentemente marcadinha, ok, né, equilibrada. Mas tu olha, ela tem olheira. Aquela olheirinha bem roxinha, que tu pergunta pro pai, sempre tem essa olheirinha. Às vezes os pais nem percebem, porque tá no dia... Né? E aí tu vai ver, no momento que ela tá distraída, na consulta mesmo, a boquinha, ela fica entreaberta e o lábiozinho tá sempre seco. Tu vê que essa criança, ela não tá tendo um sono de qualidade. Por isso que ela tá com todas essas características. E aí a gente pode intervir e ajudar na qualidade de crescimento, de sono, de aprendizagem dessa criança. Imagina! Por isso que é tão maravilhoso, né? Por isso que é tão importante a gente quebrar... Importante. A gente tirar aquela ideia de que eu vou precisar... Que ele é muito pequenininho. Que ele é muito pequenininho e eu vou esperar trocar todos os dentes. Olha quanta coisa a gente já conversou aqui que a gente pode intervir no desenvolvimento dessa criança. Como na mastigação, né? Então, assim, a criança, ou o pediatra, ou o ortopedista avalia. Criança aqui com uma mordida muito cruzada. Essa criança se alimenta bem? Ela consegue fazer a mastigação da maneira correta? A parte nutricional também é alterada porque essa criança, ela não começa a digestão, porque ela começa pela boca, a digestão já começa errada. Porque ela não consegue mastigar, ela engole com pedaços, às vezes ela vai evitar comer porque é difícil. Alguns alimentos ela não vai aceitar. Ela vai querer tudo muito pastoso, ela não vai comer carne, porque é difícil a mastigação. Então, é uma série de fatores que, às vezes, é tão comum no dia a dia e que aí foge
as pessoas, não, ele não gosta mesmo de carne. Tem preguiça. Ele pra comer. Prefere coisinha batida, assim, porque não gosta de mastigar. Não é porque é difícil pra ele. E aí, no inconsciente, ele já entende que quando ele come tal coisa, ele não se sente tão bem, por algum motivo. Então, se ele come algo que é mais líquido, mais pastoso, enfim, é mais fácil pra ele. Então, ele vai dizer que aquela outra coisa ele não gosta. Exatamente. Né? Esses dias eu tava conversando com um colega e a gente tava falando, a ortopedia funcional é o novo tratamento endodôntico de tecidos. Porque por muitos anos era uma coisa assim, precisa de endodontia. Não, extrai. Não, imagina que absurdo, tratar endodonticamente um dente de tecido, ele nem tem raiz. E aí, muitas vezes, acho que por causa dessa repetição e tão amplamente divulgado pelos odontopediatras também, porque com certeza já teve precisa de tratar endodontia. Não quero tratar, pode tirar. Mas é um foco de infecção. Então, tu ou trata ou extrai. Realmente não dá pra deixar. Então, vai extrair e colocar um mantenedor de espaço. Quando realiza a extração, que os pais olham o dente que foi extraído, tu vê no rosto deles aquela que tu não consegue identificar se é frustração, ficou com uma culpa, ou, sabe? Porque aí eles olham, meu Deus, como... Né? Tinha raiz mesmo, é um dente grande. Olha quanto ele ainda tinha. Ele ia ficar. A gente vê no rosto dos pais aquela dúvida, sabe? Então, e a ortopedia tá sendo essa... Porque a gente fala, vem aquela dúvida. Aquele olhar do tipo... para com isso, né? Tá querendo inventar a história muito cedo aí. Não é muito novo e tal. E aí, quando tu devolve... Ou quando tu mostra o antes e depois, é muito legal. E ver como eles ficam surpresos, do tipo, meu Deus, como é uma informação pouco divulgada e de uma importância tão grande, né? Não, gente, também tem a situação que a gente brinca, né? Que a ortopedia é a harmonização da criança. A gente consegue, né? Sem injetar, sem fazer nada, a gente consegue direcionar aquele osso. É claro que existe aquela criança que ela tem uma predisposição genética de desenvolver realmente aquele queixinho, que a gente não vai conseguir impedir que aquele queixo cresça. Existem limitações. Né? A gente vai direcionar melhor esse posicionamento desse queixo, ajeitar, né, a mordida da criança. Mas o antes e depois também, quando eles olham, eles pensam, meu Deus, como é que eu não percebi como eu podia melhorar a qualidade de vida da minha filha? Como ela ficou, meu filho, ele ficou mais harmônico? Como dá pra perceber uma melhora de diversas funções? Né, que eles nem imaginavam. Vezes a gente teve pacientes que estavam com a gente já há algum tempo, foi avaliado, foi vista a necessidade, eles até não viam tanta necessidade, mas eles confiam no nosso trabalho. Então viram que a gente estava propondo o que era melhor. Depois que termina o tratamento, aí eles olham assim... Nossa, como ficou melhor. Olha como o sorriso dela ficou mais bonito. Nossa, eu não tinha visto como isso ia melhorar. Olha como ficou bom. Olha como o dente posicionou melhor. Olha como ela tá falando melhor. Né? Às vezes, no primeiro momento, ele não consegue visualizar aquilo. No final do tratamento, dá pra ver tipo, a felicidade de que... Nossa, que bom que eu escolhi fazer, não escolhi esperar. Sim, e aí aquele tratamento pequeno que a gente resolveu um grande problema. Pequeno, um espaço, um intervalo curto de tempo, a gente deixa essa criança se desenvolver. E aí, vê lá quando ocorre as trocas dentárias se a gente vai intervir ou não. Exatamente. Então, é uma coisa, né, curta, objetiva mas é muito bom, assim, que como a gente divulga informação, as pessoas começam a vir com um olhar diferente. Os pais também nos procuram um pouco com isso, assim, tem mudado. É bem como tu disse da parte endodôntica, assim, agora a gente... Foi por muito tempo, e agora estão tendo olhares diferentes. Isso é muito legal, assim. É bom a gente sempre divulgar e passar as informações. Bom, acho que é isso, né? Eu acho... Temos mais coisas para falar em relação a isso, mas a gente tem que dividir em programas para que a gente possa focar. A gente pode direcionar os próximos de ortopedia. Então, vamos lá, uma mordida aberta. Tudo que envolve, porque cada caso é uma infinidade de coisas que a gente pode conversar e que podem interferir e que vão chamar atenção, que às vezes dos pais não chamavam atenção, mas a gente pontuando
vai acender aquela luzinha que a gente tava conversando, né? Porque se a gente for parar pra conversar sobre isso, a gente vai ficar um tempão aqui E a conversando. gente Tem se muita coisa empolga. pra falar. A gente gosta muito, daí a gente fica, não, mas daí tu lembra daquele passeio? Nossa, tu lembra Exato. que deu certo, que ficou muito Mas bom? o objetivo do programa é a gente passar a informação de uma maneira rápida, para que não se torne um assunto muito pesado para vocês e para que os pais, né, e os cuidadores avaliem esses pontos que a gente falou e já, né, ser um sinal de alerta Pra de que aqueles talvez que tenha que procurar, né? Nunca ouviram falar e muitas vezes não vão procurar de imediato o profissional. Mas vão tentar buscar, vão ler alguma coisa em algum artigo. Claro, procurem locais de credibilidade, enfim, né? Mas procure também. E na dúvida, gente, nem sempre precisa ser uma consulta para essa primeira dúvida. Nossas redes sociais estão aí, tem a Tuti, tem a doutora Camila, tem eu, Letícia Besser. E aí a gente pode conversar, fazer essa troca dentro da nossa... De vez em quando nós estamos postando temas em relação a isso, então ali a gente pode conversar. Fiquem ainda bem à fiquei na vontade, dúvida. Não, então tá, agora eu vou marcar uma consulta. Mas a gente é muito aberta, a gente gosta muito dessa troca. É por isso Que nós estamos aqui para levar informação. Um podcast sobre isso, porque eu acho que a ideia de divulgar a informação é levar saúde para as pessoas. A partir do momento que a pessoa conhece, sabe o que tem, ela vai buscar o melhor e aí a gente vai conseguir de alguma forma, mesmo que não seja com a gente, com um outro profissional, né, qualificado, enfim, vai devolver, né, nos ouviu, mas não é nosso paciente, é paciente de uma ortodontopediatra. Que legal, que bom, vai chegar lá, vai questionar, será que tá no momento, será que precisa? Não, ela avaliou que aquela criança não tem necessidade, o pai já vai ficar mais tranquilo também. Então, esse é o nosso objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Foi pensado com muito carinho, assim como todos os outros. Mais dúvidas, sugestões, nós vamos ficar muito felizes de receber. Estamos com uma coluna online, né, com o Portal Litoral Sul. Então, também nos acompanhem lá. Nós vamos tentar casar informações semelhantes, né? Para que a gente tenha essa conversa sempre, toda semana. Nossa coluna será a cada 15 dias, né? Mas a gente vai tentar casar essas ideias e esses assuntos e dúvidas, esclarecimentos e sugestões para os nossos próximos episódios. Vamos ficar muito felizes se vocês puderem nos assistir. E se vocês quiserem dar sugestões de temas, vamos ficar muito felizes em responder vocês e trazer aqui pro nosso podcast. Criticar, mas sejam queridinhos com a gente. Aquela crítica construtiva bem fofinha, a gente gosta. E é isso. Estamos encerrando mais um podcast da Tuti. Então, um beijinho pra vocês. Beijo.